Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo nesse projeto. Dessa vez eu venho fazer uma análise e compartilhar com vocês um pouco sobre como foi o desenvolvimento do roteiro e a realização do meu primeiro curta, chamado Intervenção. Esse filme ele foi produzido em 2016, foi filmado em 2016. Então, só para contextualizar, eu me formei em cinema em 2010, 2011 por aí. Eu passei por algumas produtoras como editor, mas eu sempre quis ser diretor de cinema, né? Assim como eu acredito que muitos de vocês também têm essa vontade, esse objetivo. E eu tinha uma vontade de falar sobre uma temática que era a questão da violência policial, né? Eu gostaria de abordar esse tema no meu primeiro curta. E, além disso, eu queria falar sobre a questão social nas metrópoles brasileiras, né? Um grande contraste social que nós vivemos, assim, um cenário caótico que é o trânsito das cidades com esse impacto, né? Você tem diversas pessoas de diferentes classes sociais percorrendo as avenidas, as ruas e frequentando esse ambiente urbano e nesse ambiente caótico. Para mim, eu via essa temática muito forte, que é a questão dos motoboys e da violência policial e do tráfico de drogas. Eu queria escrever uma história que abordasse esses assuntos, né, esses temas. E esse meu primeiro curta, eu acabei desenvolvendo uma narrativa baseado na história de um motoboy que era de uma família humilde, da periferia, de uma metrópole brasileira não especificada. E é claro que ele gostaria o objetivo dele é ter uma ascensão social, é poder ter uma vida digna, oferecer uma vida digna para a mãe dele. Ele também vem de uma família onde os pais são separados, ele vive sozinho com a mãe, ele ajuda a mãe dele em casa. É a realidade de milhões e milhões de jovens no nosso país. Então, esse era o meu personagem principal. E eu gostaria de colocar ele em certas situações onde a gente visse esses temas sendo abordados, esses assuntos esses assuntos surgindo, né, como a questão do tráfico de drogas, a questão da violência policial, a questão do contraste social que nós temos na nossa sociedade. Então, eu bolei uma narrativa, uma história baseada em diversas coisas que eu via, coisas inclusive que eu vivi. E uma das referências que eu tive foram os programas de reality show policiais, né, que estavam muito em voga no Brasil nos últimos anos, Polícia 24 Horas e alguns similares. Eu via a forma como esses policiais nesses programas agiam, combatendo ali a criminalidade, o tráfico de drogas e as abordagens. E eu tirei um pouco também das minhas próprias vivências, de como eu vi na vida real, né, abordagens policiais e como as pessoas são tratadas nessas abordagens. E eu comecei a ver essa diferença, né? Eu comecei a analisar e estudar um pouco essa questão. E eu levei um bom tempo para desenvolver o roteiro desse filme, porque eu, como roteirista iniciante, eu não tinha claro para mim ainda as ferramentas que eu poderia usar. A verdade é que a questão da narrativa, da dramaturgia, de como escrever um roteiro, não é uma questão simples que se aprende rapidamente. A teoria, ela pode até ser resumida, mas o processo de compreensão, ele normalmente se dá ao longo de um tempo. Se você tiver a sorte de encontrar um bom professor, alguém que possa te ajudar nesse processo, ou se você tiver a sorte de começar a estudar desde cedo já com boas fontes, ótimo. Mas a maioria das pessoas leva um tempo maior para dominar não, para entender mesmo como funciona essa questão de escrever uma narrativa e escrever uma história.
Então eu construí uma narrativa baseado nesses temas. Eu vou falar um pouco mais sobre esse filme, o Curta Intervenção. Vamos lá? Bom, então eu desenvolvi esse roteiro, eu vou mostrar alguns frames do filme e falar para vocês exatamente como que essa narrativa foi estruturada, como que ela foi montada. Mas antes disso, eu queria contextualizar a maneira como a gente acabou realizando esse filme, porque eu terminei o roteiro mais ou menos em 2015 e nesse momento eu tive a sorte de participar de um laboratório no FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, aqui em Goiás, onde eu conheci o André Novaes, diretor lá de Minas, da Filmes de Plástico, né? Um diretor de diversos filmes como o Temporada, como o Fantasma, o Curta Fantasma, o longa-metragem Temporada. Ele é um grande diretor brasileiro e ele me ajudou muito nesse laboratório, porque ele foi a primeira pessoa que leu o meu roteiro e falou para mim: esse é uma história bem legal, eu acho que você tem um projeto bem legal, e me deu umas dicas de como desenvolver o roteiro. E até aquele momento eu nunca tinha tido um professor ler aquele roteiro em particular, que até então era o melhor que eu já tinha escrito, né? Eu já tinha trabalhado um bom tempo nele, então ele foi a primeira pessoa para quem eu mostrei e que me deu, e que pôde me dar um feedback, né? Alguém que tinha condições de me dar um feedback. E isso me motivou muito, porque ele era um diretor já, naquele momento, ele já era um diretor estabelecido no mercado, e isso foi fundamental para a realização desse filme, que foi o laboratório de roteiro de curta-metragem que eu fiz lá no FICA em 2015, né, lá na cidade de Goiás. Então, uma vez que eu fiz esse laboratório, a história ficou mais clara para mim, eu consegui pegar algumas dicas, algumas sugestões, né, para você ter uma noção de como funciona um laboratório. Você normalmente tem alguns roteiristas, cada um com um projeto, e você tem um instrutor, que é um profissional do mercado. Normalmente, cada um lê o seu projeto, a gente lê os projetos de cada um e a gente debate esses projetos entre nós. Os roteiristas, os participantes dão opiniões, compartilham impressões sobre os projetos, e o orientador, no caso o André Novaes, ele dava suas impressões também. Então esse é um processo muito interessante. Se você, enquanto roteirista, tiver a oportunidade de participar, eu sugiro você tentar, porque é muito bom a gente poder compartilhar o nosso roteiro assim com gente que tem o mesmo objetivo que a gente, com profissionais que podem nos dar um feedback muito bem embasado, né? Então eu tive a sorte de cruzar com o André Novaes e ter esse feedback. Isso foi fundamental na realização do filme. E foi interessante também que nesse laboratório eu conheci o Rafael Gustavo aqui de Goiás, que é um produtor e diretor e também roteirista, e ele estava participando, na verdade foi mais ou menos nessa época que eu conheci ele estava participando de alguns eventos lá no FICA, e aí a gente começou a conversar e eu falei para ele desse meu projeto, compartilhei com ele a minha intenção de realizar esse projeto aqui em Goiânia. Ele é daqui de Goiânia e ele já fazia um trabalho na periferia, lá no Vera Cruz, né, que é um bairro mais afastado aqui de Goiânia, onde já foram realizados alguns curtas. O Rafael filma lá desde 2009, se não me engano, então ele já desenvolveu alguns projetos lá. E eu conhecendo ele, eu identifiquei ele como sendo uma pessoa que poderia me ajudar a viabilizar a produção desse curta-metragem, porque nós, enquanto realizadores, diretores, roteiristas, é muito importante que a gente possa contar com profissionais competentes para nos ajudar a viabilizar uma produção. Não pense que você consegue viabilizar uma produção sozinho, né? O cinema é um trabalho coletivo, você precisa de um bom produtor, você precisa de ajuda no set, um bom assistente de direção, você precisa de um continuista, de um operador de câmera, um diretor de fotografia. É fundamental esse trabalho em equipe, né? Você pode até optar por ter uma equipe mais enxuta, mas é muito importante você contar com bons profissionais que têm o mesmo objetivo que você.
Então, eu e o Rafael começamos a trocar uma ideia sobre como a gente poderia realizar esse projeto. E naquele momento eu já estava decidido a filmar esse projeto em 2016. E não tinha apoio nenhum. Eu tinha tentado um edital do estado aqui de Goiás e não tinha sido contemplado, então eu decidi que eu ia fazer o filme de forma totalmente independente. Eu peguei todos os meus recursos, as minhas economias e resolvi colocar nesse filme. Bom, então para vocês entenderem melhor como funciona, quer dizer, como é o universo desse filme, onde que ele foi filmado. É um filme que se passa em uma metrópole brasileira não identificada. A maior parte das cenas são cenas externas. A gente tem cenas do protagonista andando pela cidade, a gente tem cenas dele trabalhando, fazendo entregas, porque ele é um motoboy, temos cenas dele e da mãe dele, ele levando ela para o trabalho, ele encontrando com ela, e o filme basicamente é isso. Então eu precisava de ter uma estrutura onde eu pudesse fazer cenas em áreas externas, né? Precisava de ter essas condições. E também a gente precisava de uma locação muito importante para fazer a cena final do filme, que se passa em um ponto de venda de drogas. Então um dos maiores desafios foi encontrar as locações, principalmente essa locação do final do filme, que é uma locação que se passa na periferia da cidade, e eu tinha ela muito clara na minha cabeça de como que seria essa locação, mas quando eu fui para a rua tentar encontrar essa locação, eu não encontrava em lugar nenhum. Então, por sorte, o Rafael conseguiu me ajudar e a gente encontrou um local lá no próprio Vera Cruz, onde a gente conseguiu adaptar para filmar essa cena. Então, essa ajuda do Rafael foi fundamental na realização do filme, ele como produtor. Eu também trabalhava como operador de câmera numa grande produtora de Goiânia da época, e o dono da produtora acabou me ajudando também, cedendo equipamentos para a realização do filme, né? O diretor de fotografia de lá também colaborou bastante com o projeto e participou da realização do filme. Então vamos dar uma olhada no filme agora, vamos partir para o filme em si e analisar a forma como a narrativa é montada. Então, essas primeiras cenas do motoboy andando pela cidade com a mãe dele na garupa e uma narração em off, né, de um locutor falando sobre a realidade dura das metrópoles brasileiras, da criminalidade, né, onde os policiais estavam cada vez mais em conflito com criminosos e havendo um número grande de mortes de ambos os lados. É uma realidade que dura até hoje na grande maioria das metrópoles brasileiras, inclusive piorou de 2016 para cá. Então essas primeiras cenas, elas servem para quê? Para apresentar o universo onde esse filme se passa, né? A gente está vivendo o universo desse motoboy e o universo dele é isso, é o caos urbano das metrópoles brasileiras, das avenidas barulhentas e caóticas, onde você tem esse conflito intenso, né, esse contraste social já acontecendo ali. Então, essas primeiras cenas apresentam o universo que a história vai se passar. E a filmagem dessas cenas foram uma das partes mais desafiadoras desse filme, porque a gente queria filmar em movimento. E para isso a gente precisava ter um carro onde a gente poderia colocar a câmera e sair na rua com o motoboy para fazer essas cenas. E assim, na minha cabeça isso não seria tão complexo, e acabou sendo muito complexo, né? Porque a gente tinha recursos bastante limitados. O que a gente conseguiu fazer foi colocar a câmera na capota de uma picape. Eu encontrei um cara que fazia entregas, e aí ele tinha uma pampa velha que a gente colocou lá um operador de câmera com um estabilizador e a câmera em cima, e a gente saiu rodando aí pela cidade. E não foi fácil para a gente conseguir as imagens que a gente queria, mas a gente acabou conseguindo algumas imagens bem legais. E teve até um momento inusitado onde a gente passa por uma blitz policial.
né, nesse momento aí, começando a gravar o filme. E foi interessante porque o policial olhou pra gente, tinha uma pampa atrás na caçamba, você tinha um operador de câmera e um assistente de câmera e um equipamento de filmagem, né? Ou seja, aquilo ali já do ponto de vista, né, das regras de trânsito já está errado, porque você colocar uma pessoa sem cinto de segurança na caçamba de uma van já tem um risco ali, mas o policial simplesmente mandou a gente passar, entendeu o que a gente estava fazendo ali e foi um momento que a gente ficou um pouco, né, apreensivo, mas deu tudo certo. E o que isso ilustra, né? Que é a questão assim do risco inerente que você pode eventualmente correr quando você faz uma produção de baixo orçamento. A gente não tinha as condições ideais de filmar aquela cena, mas a gente queria muito filmar aquela cena, então a gente fez isso. O que acontece? Às vezes isso funciona muito bem, mas você corre um certo risco, né, de acontecer algum acidente, alguma coisa. Então, assim, não é algo que eu recomendo. O ideal é que você tenha as condições ideais para filmar esse tipo de cena. Mas, dependendo do caso, você vai querer correr um certo risco para conseguir fazer a cena que você quer. Depois dessa cena, a gente tem um momento onde o motoboy deixa a mãe dele no ponto de ônibus, sem falar nada, ela simplesmente desce da moto e ele vai para o local onde ele trabalha, que é um ponto de entregas, né? Uma empresa de entregas. Então ele chega lá e tem um ambiente ali onde os policiais estão, quer dizer, os motoboys estão conversando, descontraídos, contando histórias. E ali tem uma cena onde a gente começa a entender melhor o que esse personagem faz, além de entregas, né? Que é um colega dele que pergunta se ele trouxe a encomenda que ele tinha solicitado. E aí ele chama o colega no canto e passa para ele um pequeno papelote, um pequeno pacote. E a gente não sabe o que é aquilo. Naquele momento ali a gente não sabe quem é esse personagem e o que ele faz. A gente só vê ele passando ali um pequeno pacote para o seu colega e o colega recebendo aquilo e ficando aliviado. E logo o protagonista já sai. Então, assim, nesse momento a gente já tem mais uma informação sobre o que esse personagem faz, que além de ser uma pessoa que trabalha numa empresa de entregas, que é um motoboy, que ajuda a mãe dele, ele também talvez faz algo a mais além disso. Desse momento a gente corta para uma outra cena. A gente vai de repente cair na sala do capitão de uma delegacia de polícia e você tem dois policiais que estão ali levando um sermão do capitão. Essa é uma cena que eu imaginei onde os policiais estariam sendo pressionados a serem mais rígidos, a serem mais rígidos na sua conduta em combate à criminalidade. A gente vinha de um momento aqui no estado de Goiás onde a polícia tinha adotado uma postura mais rígida em relação à criminalidade e isso me deu a ideia de inserir essa cena, onde o policial estava sendo pressionado para ser mais rígido. E naquele momento a gente teve a ideia de filmar a cena sem mostrar o capitão. Então é uma cena que é um plano sequência, é um único plano, que é o tipo de cena de filmagem mais simples, né? A gente colocou a câmera em cima de um trilho e essa câmera ia se aproximando lentamente desses dois policiais enquanto a gente ouvia a voz do capitão em off. Então, dessa forma, a gente consegue mostrar que eles estão sendo pressionados, mas a gente não mostra o rosto daquele que pressiona. Então, é como se fosse uma figura invisível ali que por trás pressiona e manipula os policiais que atuam na rua, né? Numa tentativa de, não de justificar, mas de ilustrar o tipo de pressão e o tipo de situação que esses profissionais estão vivendo. A cena seguinte é uma cena que eu gosto muito, que é um momento onde o Dudu, o protagonista, ele tá na rua e de repente encontra um colega dele acidentado. E nesse momento ele para a moto para entender o que aconteceu. Vai lá e descobre que um carro tinha batido nele. E ele tá lá no chão,
o carro tá parado do lado e tem um jovem de classe média alta no telefone chorando, tentando explicar para o pai a situação que acabou de acontecer. Então essa cena eu gosto bastante porque ela ilustra muito bem os conflitos, né? O cenário caótico que esses profissionais vivem todos os dias nas ruas da cidade, né? Eles estão sujeitos a acidentes, estão sujeitos a diversas situações adversas. E ali foi uma cena também interessante e difícil de filmar, porque é uma cena que se passa em uma avenida. E a gente não tinha permissão para filmar em uma avenida, a gente teria que fechar uma avenida e a gente não tinha essa permissão. A verdade é que a gente estava com um cronograma um pouco apertado e a gente não tinha permissão, a gente não tinha tempo para solicitar uma autorização junto às autoridades da cidade para fazer aquela cena. Então a gente resolveu improvisar. De que forma? A gente colocou um carro ocupando somente uma das faixas da avenida e filmar a cena rapidamente na hora que o farol se fecha. E aí a gente colocou a moto no chão, um carro parado, um dos motoboys está lá deitado e o Dudu chega na sua moto, vê aquela cena, para e vai até o colega dele. Então, o que aconteceu de fato ali? Também é uma cena que é um plano sequência, a gente começou a filmar, era umas 10 horas da manhã, numa avenida bastante movimentada aqui de Goiânia, e a gente não conseguia acertar a cena, não conseguia acertar o plano. E aí a gente acabou demorando um pouco, o trânsito começou a aumentar e a gente estava com uma das faixas obstruídas por um carro nosso da produção, sem autorização nenhuma, ou seja, eu não recomendo vocês fazerem isso. O certo é vocês conseguirem autorização junto à autoridade de trânsito e à prefeitura da cidade, mas como a gente não tinha tempo para isso, a gente resolveu fazer dessa forma. Mas aí o trânsito começou a aumentar, a gente não conseguia acertar a cena, é uma cena que eu mesmo peguei a câmera para operar e quando era já quase meio-dia, a gente conseguiu um bom take, né? Que a gente conseguiu uma cena, a cena é filmada durante 1 minuto em que o farol fica vermelho. E aí a cena acaba e os carros já tinham que passar. Então foi uma cena bem inusitada, talvez uma das mais inusitadas do filme, porque diversas pessoas estavam passando e algumas pessoas achando que aquilo era real, que tinha sido realmente uma batida, que tinha alguém machucado ali. Então foi uma cena bem legal, assim, eu gostei bastante de fazer essa cena, mas ela teve um grau de dificuldade, sim. E nessa cena o Dudu se aproxima do seu colega que está no chão machucado, ele pergunta, né, o que aconteceu, o colega explica o que aconteceu e aí ele diz que estava indo fazer uma entrega. Então o Dudu, mostrando assim o tipo de solidariedade que existe entre eles, ele pega o pacote que o colega iria entregar e faz ele mesmo, né, resolve fazer ele mesmo aquela entrega. Corta aí para um outro momento, a gente vai de volta para os policiais, né? Então aqui a gente entende que esse filme é uma montagem paralela, que a gente tem o protagonista, mas a gente também está acompanhando esse dia na vida dos policiais. O filme inteiro se passa ao longo de um único dia, né? Então nessa cena os policiais são chamados em uma mercearia onde houve um assalto e o dono da mercearia, ele está comentando como é que aconteceu esse assalto, que eles entraram armados, levaram o dinheiro do caixa e ali ele reclama da criminalidade ao redor ali do estabelecimento dele, no bairro dele. Ele reclama da falta de segurança, da falta de ação da polícia e ele cobra os policiais. Esses bandidos estão espalhados por aqui, a gente sabe onde eles moram, eles ficam naquela casa ali, abandonada, vocês não vão fazer nada? Então assim, é uma outra forma de pressionar os policiais, eles estão sendo pressionados pelo capitão e também estão sendo pressionados pela população a coibir a criminalidade, né? E tem até um momento que o proprietário
do estabelecimento, na tentativa de explicar para os policiais o que está acontecendo, ele passa inclusive por cima da colega dele, da funcionária dele, que estava também tentando falar. Então é uma forma também de mostrar como as mulheres, né, não só nessa situação, mas em qualquer outra situação, muitas vezes não têm voz e são atropeladas, né? Os homens passam por cima delas. Na próxima cena, voltamos para o Dudu e dessa vez ele vai em uma agência publicitária. Essa cena é onde acontece o incidente incitante. Então, nós estamos aqui já quase na metade do filme e a gente ainda está no primeiro ato. Então, é um primeiro ato bastante longo. Eu provavelmente eu faria esse filme diferente se fosse agora. Eu teria feito um primeiro ato mais curto se eu soubesse tudo que eu vim a aprender depois, mas naquele momento a minha intenção era bastante de focar na apresentação do universo desse filme, dos protagonistas e apresentar esse universo e as situações que eles viviam. Então o meu primeiro ato é mais longo. E aí o que acontece? Ele é chamado numa agência de publicidade para fazer uma entrega. Quando a gente chega lá, a gente entende que ele já é conhecido naquele lugar e a gente entende que ele já fez outros tipos de entrega ali também, porque a moça que recebe ele, que no filme é interpretado pela Carol Schmidt, ela pergunta para ele, fala assim: "Ei, Dudu, você pode fazer aquele favorzinho pra gente de novo?", sem deixar muito claro o que é, mas a gente entende que o que ela quer ali é droga, quer que ele leve, no caso, uma droga para eles ali, que ele forneça droga para o pessoal da agência. E naquele momento o Dudu hesita, ele fala: não, eu não faço mais isso, eu não faço mais esse tipo de entrega, mas ela vai e insiste, usa do charme dela, insiste, e aí a cena é cortada. Então naquele momento a gente não sabe ainda se o Dudu aceitou ou não essa proposta, né, que ela fez para ele. Mas ela inclusive dá o dinheiro, oferece o dinheiro para ele, e bem na hora que ela oferece, a cena acaba. Então a gente não sabe se ele pegou o dinheiro ou não, mas a gente sabe que ele está precisando de dinheiro, porque a mãe dele já ligou pedindo dinheiro emprestado para ele durante o dia. A cena seguinte, voltamos para os policiais. Nós temos aqui um momento em que eles fazem uma abordagem a um jovem que está parado numa esquina, que de certa forma lhes pareceu suspeito. Já nesse momento eles estão em busca do responsável pelo assalto à mercearia. Eles estão na Redondeza, eles viram alguém suspeito e resolvem abordar. Eles encontram essa pessoa e acabam encontrando uma arma e drogas com essa pessoa. Então essa pessoa acaba sendo abusada fisicamente, acaba apanhando pelos policiais. Então ali a gente já mostra a conduta, né, a postura da violência policial por parte desses profissionais ali naquela abordagem, né? A gente já entendeu como eles são pressionados e ali a gente mostra eles em ação, mas eles não sabem se foi essa pessoa o responsável pelo assalto. É simplesmente uma pessoa que eles viram parado na rua ali nas Redondezas. E na cena seguinte nós temos uma outra cena que eu gosto muito, que é o momento em que o Dudu reencontra a mãe dele e dá o dinheiro para ela, o dinheiro que ela tinha pedido emprestado. Ele encontra ela numa praça muito movimentada que a gente filmou aqui em Goiânia, na Praça Cívica. É a praça principal da cidade, e eu queria colocar eles inseridos em um cenário totalmente caótico, urbano, com carros passando por todos os lados, e a gente conseguiu fazer exatamente isso. A gente montou um cenário, quer dizer, a gente usou como cenário essa praça, mas virado para a avenida, e a gente usou um trilho, então ficou uma cena meio suspensa no ar, com um movimento bem leve e sutil, e acabou dando um efeito muito legal, porque em meio ao caos você tinha ali uma relação de carinho entre mãe e filho.
em meio àquela bagunça, aquele cenário caótico, você via ali o amor de mãe e filho. Então essa é uma das cenas que eu mais gosto no filme. Inclusive, algumas pessoas depois que assistiram o filme vieram me falar que gostaram dessa cena, que essa foi uma das cenas que mais chamou a atenção delas. O próprio protagonista, né, o ator que interpreta o protagonista, o Venâncio Cruz, depois ele comentou comigo sobre como que foi bonita essa cena para ele, né, essa cena com a mãe dele no filme, e também a Eliana Santos, que faz o papel da mãe, que é uma excelente atriz, que eu tive o prazer de conhecer nesse dia, e depois a gente acabou fazendo outros trabalhos, mas gostei muito do trabalho dela. Ela é uma atriz muito experiente aqui do nosso estado, e foi um momento muito bonito, assim, um encontro muito bonito e uma cena muito bonita. E na cena seguinte nós já entramos próximo ao que vai ser o final do filme, porque é uma cena mais longa, né? A estrutura de um curta-metragem ela é bastante diferente de um longa, porque o curta, como eu falei na palestra anterior, você não tem tempo de ter grandes transformações no protagonista. Normalmente, o protagonista em um longa-metragem passa por diversas pequenas transformações e uma grande transformação ao final. Em um curta-metragem, você normalmente tem tempo só de uma única transformação. Então, nesse momento, a gente tem o protagonista chegando em um local de periferia e ele se dirige ao que a gente entende como sendo um ponto de venda de drogas. E logo a gente entende também que existe uma ronda policial na região por parte dos policiais que estão em busca dos responsáveis pelo assalto. E naquele momento ali a gente já começa a entender que vai dar errado, que os policiais vão encontrar o nosso protagonista e que ele pode ser acusado pelo assalto à mercearia. Então, assim, em momento algum eu quis esconder isso. Na verdade, isso já está meio claro desde o começo do filme, né? Mas é isso que gera o suspense. Existe até uma fala interessante do Hitchcock, que é a diferença entre surpresa e suspense. Quando você tem uma surpresa, quando você pega o espectador de surpresa, você muitas vezes abre mão do suspense. O Hitchcock dá o exemplo da cena com a bomba embaixo da mesa. Imagina uma cena onde você tem algumas pessoas que estão conversando, mas tem uma bomba embaixo da mesa. Então, se você mostra que, vamos supor, eles estão conversando amigavelmente como se nada tivesse acontecendo, mas embaixo da mesa tem uma bomba prestes a explodir. Se você mostra essa bomba, o que acontece? Você tira a surpresa. O espectador ele já vai saber o que vai acontecer, mas por outro lado você ganha suspense, né? Porque você vê os espectadores agindo normalmente, conversando amigavelmente, e aquela bomba, né? O relógio daquela bomba contando segundo a segundo, e o suspense vai aumentando. Então, se você não mostra a bomba e ela simplesmente explode, você tem o que? A surpresa. Então, a surpresa e o suspense são coisas que você muitas vezes tem que escolher um ou outro. E eu escolhi o suspense nesse filme, porque já desde o começo a gente percebe que o destino desses policiais e desse motoboy vai se cruzar em algum momento, né? Porque a gente mostra um motoboy, vamos dizer, vulnerável na metrópole, e ao mesmo tempo dois policiais sendo pressionados a coibir a criminalidade. E a gente sabe que no nosso universo esses personagens vão estar se cruzando e vão estar se opondo, né? Que eles são antagonistas. Isso, em momento algum, eu quis esconder do público. Isso já está claro desde o começo do filme. Então, a minha opção foi pelo suspense. E aqui é o momento em que o suspense começa a aumentar.
Então nós chegamos nessa cena que é a cena principal do filme, né? Onde o Dudu entra nesse ponto de venda de drogas, ele vai até o fundo, é uma casa abandonada, ele vai até o fundo e lá ele encontra o traficante. E por acaso ele encontra também um colega de infância que por coincidência está lá naquele momento e ele nem reconhece aquele colega. Só que a diferença é que aquele colega é branco e o Dudu é negro. Então, ao encontrar aquele colega, eles se cumprimentam e de repente, o que acontece? A polícia chega, invade aquele local e a reação do Dudu, do protagonista, que é negro, a reação instintiva dele é correr. Então, o que ele faz? Ele vira as costas e corre. Ele sobe o muro, pula, e essa foi uma das cenas mais legais de filmar também, porque é uma cena de ação. Né? E aqui no Brasil a gente não tem tanto tradição nesse gênero, mas eu tive a oportunidade de fazer uma cena de ação, eu achei incrível. Eu gostaria de fazer mais cenas de ação, mais cenas de perseguição. Essa foi uma cena que foi muito legal, apesar que foi muito difícil, principalmente para os atores, porque ter que correr, ter que pular muro, ter que perseguir um outro personagem é extremamente complicado. Mas a gente conseguiu fazer uma cena simples, né? Uma perseguição relativamente curta, mas a gente teve um resultado bem interessante, apesar de não ter sido fácil. Então o Dudu corre pelos fundos e o colega dele, que é branco, abaixa a cabeça e sai pela porta da frente. Na porta da frente tá lá um outro policial que simplesmente, educadamente aponta a arma para ele e manda ele colocar a mão na parede. E o Dudu correndo pela porta do fundo, pula o muro, sai na outra casa, sai na outra rua, mas acaba sendo pego pelo policial. E aí o que acontece? O policial traz o Dudu chorando e coloca os dois de costas para a parede. E esse é o momento mais delicado do filme, porque é um momento onde a gente vai presenciar a violência policial, né, mais forte. O que acontece aqui? O policial, ele acha que o Dudu é um traficante e ele agride o Dudu, enquanto que o colega dele, que é branco, ele não acha que é traficante. Inclusive é o contrário, mas a gente vai saber disso depois. O Dudu, ele é agredido nesse momento e foi interessante também o jeito que essa cena foi realizada, porque eu não dei instruções tão claras para os atores, eu só falei que o policial agredia o personagem, né, o protagonista. A gente fez essa cena em um plano sequência, então foi uma cena extremamente difícil, é um take, se eu não me engano, de 3 ou 4 minutos, é um take bastante longo. Então a gente teve que repetir algumas vezes, na verdade foram 2 ou 3 vezes, e é uma cena de violência. Então isso foi extremamente complexo, porque os atores se entregaram com muita vontade à cena. O Dudu, o Venâncio Cruz, que faz o papel do protagonista, ele se entregou com muita verdade, ele deu ali uma interpretação incrível, que todo mundo que viu o filme achou incrível a interpretação dele, que ele chorando, recebendo aqueles tapas ali do policial, e o policial estava batendo de verdade, eles combinaram entre eles como eles fariam, mas não foi eu que falei para o policial, para o ator, né, que estava fazendo o papel do policial, para bater de verdade. Mas acabou que ele bateu de verdade no Venâncio Cruz, e o Venâncio Cruz chorando deu aquela interpretação ali muito realista, muito forte. E a gente contou com um preparador de elenco excelente, que é o Caco Rodrigues, que deu esse apoio pra gente ali na preparação. Então é uma cena chocante até, uma cena que gera até um certo desconforto. Mas ao mesmo tempo, essa é uma realidade muito desconfortável. Eu não vejo a violência policial sendo abordada dessa forma no cinema brasileiro, e eu senti a necessidade de fazer isso. A minha intenção não era sensacionalizar esse tipo de violência, pelo contrário, era conscientizar que esse tipo de violência acontece, né? E que pessoas muitas vezes inocentes são vítimas desse tipo de violência. E em seguida nós temos
a liberação, né, do colega do protagonista, o Razé no filme, ele é liberado, né? O garoto branco que estava na boca de fumo, lá no ponto de venda de drogas, ele é liberado e em um único plano sequência, a câmera vai se afastando enquanto o Dudu continua apanhando lá no fundo e ele, com uma certa indiferença ao colega, vira as costas e sai andando, e nesse momento ele vai andando e ainda recebe uma ligação de um cliente falando que, cobrando, né, se ele conseguiu pegar a droga, e ele fala, não, ainda não consegui, mas amanhã eu consigo. Ou seja, o verdadeiro traficante foi liberado, né, enquanto o Dudu, que estava ali meio que por acaso, que não é um traficante de verdade, que é um entregador, que por acaso ele teve um deslize, vamos dizer, vítima de uma sociedade desigual e caótica, ele teve um deslize e foi fazer um favor para a dona da agência de publicidade, e aí acabou sendo pego, confundido com um ladrão da mercearia ou com um traficante maior, e acabou apanhando. E o destino do Dudu não está claro, porque na medida que a câmera se afasta, os policiais entram para dentro com o Dudu, mas fica meio implícito que eles vão executar o Dudu ali dentro daquela casa. Enquanto isso, o colega dele, que é branco, continua andando e vem até a moto, e naquele momento a gente reconhece que a moto dele está do lado da moto do Dudu. E ele ainda olha assim, simplesmente, né, pega a sua moto, coloca o seu capacete e sai embora. E nesse momento a gente teve uma construção sonora que foi fundamental para criar esse clima de tensão, e foi uma das coisas mais difíceis também de conseguir, porque eu precisei de um trabalho muito complexo e profissional de finalização de som, que eu acabei não conseguindo encontrar com facilidade, mas foi fundamental para a criação dessa tensão ali no final, né? E o filme acaba com a imagem da moto do Dudu, que é a mesma moto do primeiro plano do filme. Então, se a gente parar para pensar, qual foi a transformação do personagem, igual a gente estava falando na aula anterior, né? Qual foi a transformação do personagem? A gente sempre, né, salienta essa questão da transformação do personagem. Na verdade, o personagem não teve transformação. Às vezes, a transformação está no protagonista, quer dizer, a transformação está no espectador. Às vezes, a transformação está no espectador, porque você vê aquilo acontecendo e aí você entende que aquilo acontece, você se dá conta de que aquilo acontece enquanto protagonista, porque esse é um filme denúncia, é uma espécie de... o objetivo era chamar atenção para esse tipo de coisa que estava acontecendo nas metrópoles brasileiras. Então, isso é uma exceção, onde o protagonista não tem uma transformação, mas às vezes isso acontece também. É muito comum, inclusive, em comédias, mas não só em comédias. Às vezes a transformação ela se dá no espectador, onde você entende alguma coisa a mais sobre aquele universo, né? Você entende que o Dudu foi assassinado e que o verdadeiro vilão da história, que é o traficante, que é o criminoso, né, ele foi liberado e saiu livre. Então, a partir dali você tem um insight sobre como funciona aquela sociedade, sobre a verdade por trás daquela sociedade injusta e desigual. Bom, então ali acaba o filme, e a minha intenção com essa palestra foi compartilhar com vocês a estrutura de roteiro desse projeto e falar um pouco sobre como ele foi pensado, sobre como ele foi realizado. Então eu queria agradecer mais uma vez ao meu colega Edson Almeida pelo convite, e agradecer a vocês pela atenção, e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.